Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje, vamos tomar um café com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz. Vamos entender melhor a finitude da vida. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas sofrem além do que seria necessário diante dessas perdas. Vamos também tomar um café com o médico João Hipólito. Ele vai falar sobre a cirurgia bucomaxilofacial. É uma deformidade que é bem prevalente na população em geral, cerca de 10% das pessoas têm essa deformidade. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E a gente começa o Viver Mais recebendo aqui o Dr. João Hipólito. Um brinde à vida, Dr. João. Uma alegria ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas antes da gente conversar, iniciar esse bate-papo aqui com o Dr. João, eu quero que você veja essas imagens para entender o motivo do nosso convite aqui ao Dr. João. Vamos ver. Bom, doutor João, como é que a gente pode definir essas imagens? A sua especialidade, o senhor é cirurgião bucomaxilofacial. Como é que a gente define esse problema que a gente acaba de mostrar aí por meio dessas fotos? Esses pacientes são pacientes que têm uma deformidade dentofacial, que é a deformidade que nós classificamos na nossa especialidade. São pacientes que, por algum motivo, eles tiveram a mandíbula, que é essa parte de baixo, ou a maxila, que é a parte de cima, com um crescimento que fugiu do padrão. Ou seja, é aquele paciente que acaba tendo um prognatismo, que é a mandíbula passando a parte superior da maxila e que dá aquele aspecto do, entre aspas, o queixo grande. Ou é aquele paciente que tem a mandíbula muito pequena e tem um queixo pequeno, ou aquele que tem um sorriso e quando sorri aparece muita gengiva, que é o sorriso gengival. E é daí que a nossa especialidade entra com a cirurgia ortognática. Então, é possível reverter isso, né? A gente pode até ir mostrando aí o resultado pós-cirurgia. Sim, hoje em dia a cirurgia ortognática é uma cirurgia muito previsível. Ela vem cada vez mais sofrendo melhorias ao longo dos anos. Então, o paciente ele entra para fazer a cirurgia e tem uma recuperação já até muito rápida e muito previsível no pós-operatório. Isso é comum na população? Tem pessoas que são mais propensas a nascer com essa deformidade? Sim, é uma deformidade que é bem prevalente na população em geral, cerca de 10% das pessoas têm essa deformidade. E logo na infância, a criança já pode ser diagnosticada. E a cirurgia pode ser feita na infância ou tem uma idade específica? Normalmente nós indicamos fazer a cirurgia quando o adolescente finaliza a fase de crescimento, que é ali na mulher por volta dos 18 anos, no homem por volta dos 18, 19 anos. Então é ali que nós indicamos de fazer a cirurgia. Certo. Só que esse paciente ele já vem em tratamento antes disso, ele já pode iniciar o tratamento na adolescência com o uso do aparelho ortodôntico. Porque eu diria que quase todos os pacientes que vão ser submetidos a essa cirurgia, eles precisam fazer o tratamento ortodôntico para posicionar os dentes na posição correta, para daí fazer a cirurgia. Certo. Então na adolescência ele já pode iniciar com esse tratamento ortodôntico, para quando chegar ali na fase adulta, 18, 19, 20 anos, já ser submetido à cirurgia. Agora, doutor João, a questão é só estética ou traz outro tipo de transtorno para quem tem essa deformidade? Não é uma cirurgia unicamente estética, é uma cirurgia funcional. Ela vai corrigir a oclusão, a mordida, vai corrigir a parte da respiração, da fonação e, como consequência, o paciente vai ter uma melhora na estética da face. Então, ela não é uma cirurgia unicamente estética, é uma cirurgia funcional com ganhos estéticos também. O senhor disse aí que o ideal é fazer essa cirurgia por volta dos 18 anos, né, doutor João? E na longevidade é possível também fazer? Sim, também é possível. Nós indicamos que a partir dos 18 anos para iniciar
a fase cirúrgica, mas esse paciente ele pode até com 50, 55, 60 anos também ser submetido a essa cirurgia. Desde que tenha uma boa saúde, né, não tenha doenças de base ou nem comorbidades que impeçam o procedimento cirúrgico. Esses pacientes nessa faixa etária de 50, 55, às vezes muitos são pacientes que sofrem de apneia do sono. Isso também pode provocar esse tipo de problema? Sim. Esse paciente ele tem uma dificuldade na respiração, na passagem do ar. Sim. Então, consequentemente, ele tem a apneia do sono durante a madrugada, quando está dormindo. E aí a cirurgia ortognática, nós trazemos a maxila e a mandíbula mais para frente, e aí, consequentemente, a passagem de ar fica mais aberta. Então resolve até esse problema. Também. Além da estética, da função e da respiração. Resolve tudo, né, doutor João? O senhor disse que é uma cirurgia que está sendo bastante procurada, né? Aqui em Fortaleza, o senhor é um dos especialistas nessa área. Só é feita de forma particular? Geralmente as pessoas querem saber se a rede pública oferece esse tipo de cirurgia, doutor João. Hoje em dia, aqui em Fortaleza, no Ceará como um todo, essa cirurgia ela pode ser feita pelo SUS. Que notícia boa. Já existem alguns hospitais que realizam o procedimento. E como também os pacientes podem fazer através dos planos de saúde. Né? Tá. Hoje em dia, esse procedimento não é uma cirurgia estética. Antigamente, achava-se que era um procedimento estético. E aí, o paciente muitas vezes acabava não fazendo porque achava que o plano de saúde não iria cobrir. Mas sabe-se hoje, e é provado e comprovado, que é um procedimento com a finalidade funcional para melhora da função. Então, tem a cobertura pelos planos de saúde. Ai, que boa notícia, né, doutor João? Qual é o sentimento de um paciente quando vê o retorno, o resultado, né? Porque a gente pode aí estar vendo pelas fotos, realmente tem a questão da estética, mas traz outras consequências. Qual é a reação dele, o sentimento de ver essa mudança, doutor João? Eu diria que 100% dos pacientes ficam satisfeitos com o resultado da cirurgia, né? Eles veem logo no pós-operatório imediato uma melhora na função, uma melhora no encaixe dos dentes, uma melhora na mastigação. E no primeiro momento já vê também uma melhora na estética. Que é o que muitos procuram. Bom, ter um especialista para trazer vida nova, não só na questão estética, mas em outros ganhos para as pessoas. Doutor João, quero agradecer a participação do senhor aqui no Viver Mais e quero lhe fazer uma pergunta. O senhor sabe o que é tanatologia? Não. Não? Vou ficar sabendo agora com Vai você. ficar sabendo comigo não, a gente vai já conversar sobre tanatologia com um especialista nesse assunto. O professor Erasmo Ruiz já está aqui para a gente conversar sobre esse assunto. É bem interessante. Algumas pessoas têm medo, têm receio, mas depois dessa nossa conversa vai mudar bastante em relação à única certeza que a gente tem na vida, que qual é? A morte. Olha, até ele falou baixinho. Mas, olha, essa pronúncia vai ser mais firme depois que o senhor acompanhar a nossa conversa com o professor Erasmo, viu? Obrigado, Ian. Obrigada a você. Um brinde à vida, uma alegria. Viver Mais volta já, combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Mais está de volta e, como você sabe, eu deixei no ar uma pergunta. O que é tanatologia? Quem vai responder é o meu convidado aqui, professor, um brinde à vida. A vida. A vida. A vida. É o professor Erasmo Ruiz, psicólogo também. É a pessoa mais ideal para dizer para a gente o que é essa tal de tanatologia. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui conversando com você no Viver Mais, né?
E parece estranho, né? Um paradoxo, viver mais. E eu vim falar sobre um assunto hoje que boa parte das pessoas não querem conversar. Mas é uma conversa que eu acho muito importante e necessária, que a gente, na verdade, tem para toda a vida. Que é a Tanatologia. Essa palavra tanatologia é muito estranha para a maioria das pessoas. para associar exatamente ao que nós vamos falar. Eu acho que agora em casa muita gente deve estar se perguntando assim, tanato o quê? Né? Então, tanatologia é a ciência que estuda as reações, as atitudes que os indivíduos, grupos, culturas, sociedades têm diante da morte e diante da perspectiva do morrer um dia. Por que é importante a gente falar? Que tipo de retorno, de crescimento traz para a vida a gente abordar esse assunto, que é certeza, um dia todos nós vamos morrer. A gente pode colocar qualquer assunto em discussão que nunca vai haver uma concordância plena sobre ele, não é? Times de futebol, religião, não importa. Qualquer coisa que a gente colocar em discussão, as pessoas vão discordar, em algumas circunstâncias até se enfrentarem. Né? Mas em relação à certeza de que um dia todos nós vamos morrer, não há o que discordar. As discordâncias podem voltar a aparecer quando as pessoas discutem: existiria alguma coisa depois dessa vida? E se sim, o que seria esse depois? Ok? Mas a certeza plena de que nós todos vamos morrer um dia é real. O senhor falou aí na questão da religiosidade. Isso, em algumas religiões, ameniza, né? Um pouco esse entendimento, quando a gente perde alguém, para amenizar a dor. Eu sei que o senhor trabalha muito como psicólogo essa questão da dor, da perda, né? Isso. Uma luto, melhor colocando. Exatamente. Uma das coisas que afugentam as pessoas da discussão da morte, num sentido mais pessoal e existencial, é, infelizmente, a experiência que cedo ou tarde temos que passar de perder alguém importante. E esse é o preço que nós pagamos por permanecermos vivos. Temos que conviver e compartilhar com as perdas. E olha só que interessante. Se eu fico o tempo todo negando discutir ou falar sobre a morte, ou finjo que ela não existe, o que está acontecendo? Eu não estou me preparando para poder lidar melhor com essas perdas. Lidar melhor não significa ser indiferente a elas. Como é que a gente pode ser indiferente em relação à perda de alguém que a gente ama? Impossível. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas sofrem além do que seria necessário diante dessas perdas. Por quê? Porque desde a infância nós não estamos sendo preparados para elas. Como comunicar, professor Erasmo, para alguém? Como dar essa notícia? Até para adulto é difícil. Como é que a gente... É muito difícil e complicado. Eu não gosto muito de dar umas diretivas bem rígidas em relação a isso, porque sempre vai depender de cada situação, de cada caso. Mas geralmente, é que a gente deve dar essa notícia? Por exemplo, crianças muito pequenas, você tem estratégias diferenciadas. Quando eu falo uma criança muito pequena... Até 5 anos? Até 5 ou 6 anos. Certo. Por que isso? Porque até aos 5, 6 anos, as crianças têm um raciocínio movido muito por aquilo que a psicologia chama de pensamento mágico. O que significa o pensamento mágico? É a capacidade que a criança tem de acreditar plenamente de que ela é capaz de mudar a realidade com a forma como ela pensa a realidade. Ela ainda não está racional, na fase racional, exatamente. Né? Que é aos 7 anos. Isso. Então, por exemplo, se a gente chega para uma criança de 4 anos e tenta construir uma justificativa para a perda de um irmão, ou infelizmente da mãe, do pai, e diz assim: olha, papai era tão bom que Jesus resolveu levá-lo embora. É correto isso? Não. Aí ela vai ficar odiando Jesus. Exatamente. Ela vai olhar para o adulto e dizer: você sempre me disse que Jesus era uma pessoa legal, boa. Como é que ele fez isso comigo? Então não é a forma usar Deus para justificar, né? A psicologia usa muito a ideia de oferecer espaços de escuta. Antes da gente entregar para a criança uma verdade pré-fabricada, né? A gente deve muito ouvi-la antes do que ela pensa a respeito do que está acontecendo. E a partir assim, disso, professor? Muitas vezes... Tem que levar para o enterro a criança, mostrar aquela situação? No passado, isso era uma coisa absolutamente comum. Se a gente pegar, por exemplo, fotografias, quadros, as crianças estavam presentes desde o cuidado da pessoa que estava morrendo
até os rituais fúnebres, que incluía, inclusive, ir ao enterro e ao sepultamento. Como psicólogo, o que é que o senhor diria? Deve-se levar a criança hoje como antigamente ou não? Então, é muito difícil dessa resposta assim de uma forma genérica, né? Mas tendencialmente eu acho que as crianças deveriam ser apresentadas para a problemática da morte, inclusa os rituais, desde pequenas, desde muito pequenas. Por que isso? Porque essa é uma forma dela se preparar para as perdas que ela terá no futuro. No futuro, claro. Eu vou dar um exemplo. Diga. Se você quer ensinar, educar o seu filho para a morte, a melhor coisa que você pode fazer é comprar um aquário, né? Porque os peixes morrem muito rápido. Ele vai passar a entender. E os peixes, por exemplo, quando morre uma pessoa adulta, a gente não vai se livrar do corpo no cesto de lixo. Com o peixinho a gente não deveria fazer a mesma coisa. A gente deveria incentivar a criança a realizar os rituais de despedida, como ela vai fazer com o adulto no futuro. Acredito que com a passagem do tempo, com a velhice, isso se torna... Parece, está chegando a hora. E como é enfrentar essa fase na longevidade? Mas o senhor vai responder só no próximo bloco, okay. Tá certo? Tá certo. No próximo bloco a gente segue aqui a nossa conversa com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz para desmistificar esse medo da morte. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, seguindo aqui a nossa conversa com o professor e psicólogo Erasmo Ruiz. E nós estamos falando sobre tanatologia. Essa ciência é uma ciência, né, ciência. Professor Erasmo? Que... nos propõe a entender e encarar a morte sem muito sofrimento. Sim. Quando a gente vai envelhecendo, parece que o negócio está chegando mais perto. É. Aí tem muita gente que diz, não, estou esperando a morte chegar. Bom, professor, por que com a passagem do tempo a gente fica com mais medo da morte? O jovem acha que não vai morrer, corre risco, faz tudo. Quando a gente vai envelhecendo... fica mais restrito, assim. Os jovens padecem como se tivesse uma síndrome de imortalidade, o que enlouquece os pais, né? Porque muitas vezes eles acabam se expondo a riscos que são desnecessários, né? Mas a vida, na verdade, é um grande filme de suspense. É como se nós tivéssemos uma data de validade, só que a gente não sabe qual é. Para quem tem fé, só Deus saberia, ok? Mas ainda assim a gente vai se cuidando para tentar prolongar ao máximo a vida. Médias de vida tão elevadas é um fenômeno recente na história do homem. Até 1 ou 2 séculos atrás se vivia em média metade do tempo que nós vivemos. 42 anos, no máximo. Né? Viver 42 anos era ter uma existência exitosa, né? Porque a maioria das pessoas morria muito jovem. Então hoje nós nos acostumamos com a ideia de que a morte só acontece na velhice. Mas isso não é verdade, estrito senso, né? Infelizmente, ela pode acontecer antes. Mas a diferença da gente para os velhos, ou para os idosos, perdão, é que o tempo fica tanático. O que significa isso, né? É que, por mais que a pessoa não queira, ela vai ser forçada dia a dia a pensar na perspectiva da morte por conta do limite natural que a vida tem. Quanto mais velho, mais se pensará nela. E, portanto, o grande ganho que eu vejo nisso é que a vida tende a começar a ser vivida dia a dia. Diferente de nós, que estamos sempre planejando. Daqui uma semana eu vou fazer isso, daqui 1 ano, daqui a 10 anos. O idoso planeja a vida mais focada no dia a dia. O que, de uma certa forma, é uma coisa que, em tese, nós deveríamos fazer também. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Nada de perder tempo. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Mesmo que eu tenha 40, 45, 20 anos,
Mas nada de adiar, né? Aí me Seria vem, essa? é um pouco isso, mas É. óbvio que tem coisas que você não vai poder fazer em um único dia, que você evidentemente tem que planejar. Mas é verdade aquela máxima que a gente precisa amar as pessoas como se não existisse o amanhã. A música de Renato Russo. Renato Russo. Não é? Pais e Aham, filhos. Pais e filhos. Até porque um dia esse amanhã não existirá mesmo. Então, eu sempre digo assim para as pessoas, pensar na morte é importante porque ela nos faz viver mais. Pegando o olha aí. gancho com o nome do programa, Aham, né? aham. Viver mais em que sentido? Não necessariamente na quantidade de tempo que a vida deve ter, mas na intensidade que a vida de todos nós deveria ter. Então, a morte, ela nos lembra que a gente tem livros entreabertos para terminar, que a gente tem projetos para realizar. Café com aquele amigo que Não a gente é? vive adiando. Não é? Ou então coisas tão singelas quanto o café com alguém que a gente gosta, né? Muita gente que está nos assistindo agora tem projetos que são fáceis de serem realizados. Por exemplo, aprender a tocar violão, aprender uma nova língua. E vão adiando indefinidamente esses projetos. A minha questão para vocês que estão nos vendo agora é o seguinte: será que a gente tem que esperar a notícia de um médico, de uma doença que vai nos limitar a vida em 6 meses ou 1 ano para começar a fazer tudo de uma só vez? A resposta racional é não. Não. Até porque tem pessoas com 70, eu não fiz isso quando era jovem, aí tem a pressa, quer fazer tudo porque diz assim, meu tempo está acabando. E não pode ser assim, Dizem né? que uma das receitas da vida é exatamente essa, é você poder falar da sua existência e fazer essa narrativa em função de tudo aquilo que você quis fazer e realizou. E mesmo aquilo que você não conseguiu realizar, você pode se olhar no espelho e dizer, eu tentei. Eu tentei. Já é algo, né? Se você chega lá, você pode viver 90 anos. Se você olhar para trás e a sua vida for uma soma de coisas que você não conseguiu fazer e nem tentou, vai dar uma ansiedade danada em relação à morte. Aí a velhice fica mais triste, né? Torturante, às vezes. Torturante quando você não consegue realizar. Mas a questão da velhice, nós estamos falando de morte, né? Não vamos associar, porque jovem também morre. Mas algumas culturas veem totalmente diferente esse contexto, né? Os rituais, mesmo que eles sejam assim meio tristes, meio para baixo e tal, eles são necessários como demarcação, né? A função do ritual é dizer, olha, a pessoa se foi, mas ela permanece viva, seja num outro plano ou seja nos nossos corações. E na maioria das vezes dos dois sentidos. Agora, existem culturas que... No México. Faz né? festa quando alguém morre. El Dia de los Muertos. Né? É uma tradição antiquíssima que os mexicanos herdaram da cultura ancestral deles, que eram os astecas, e que se manteve em parte depois da conquista da Espanha. Né? Então, o El Dia de los Muertos é uma síntese entre a visão asteca da morte com a visão do catolicismo, que se torna uma prática popular. Então, alguns dias antes, os mortos visitam as nossas casas, as pessoas preparam altares, rituais para recebê-los, com pãezinhos, com comidas, não é? Aí é bom, né? Agora, quando alguém que a gente ama muito nos visita, o que a gente deve fazer por hospitalidade? Retribuir a visita. Retribuir. E aí, no Dia dos Mortos, os mexicanos vão em massa aos cemitérios, fazem procissões, festejos alegres e tal, e vão em massa aos cemitérios levando comida, levando tequila, levando violão e celebram a memória dos seus entes queridos. Com muita música, alguma bebedeira e muito festejo. É festa mesmo. É festa. É festa mesmo. É festa Olha, mesmo. a gente ia chegar a esse nível, vão dizer que a gente está louco, viu? A questão de cultura, E é né, interessante, professor? não é que os mexicanos sejam insensíveis ou banalizem a morte. Pelo contrário, em qualquer lugar do mundo, quando a gente perde alguém que a gente ama, ficaremos tristes. É evidente. Né? Mas ali existe uma maneira de lidar com essa tristeza que faz com que as pessoas voltem muito mais rápido à intensidade da vida. Eu acho que a grande lição, o programa já está terminando, que eu consegui captar aqui, é que se você perde alguém querido, não vá junto, sinta a sua dor, porque a vida continua para quem está aqui, né? Ficar triste é normal. Claro, né? claro.
sentir que a vida, em algum momento, pode até aparecer sem muito alternativa também. A perda da morte nessas circunstâncias é o que a gente chama de puxada de tapete. Mas devagar as pessoas vão se adaptando e vão retomando. Aí o que sobra dessa dor? Um sentimento muito gostoso chamado saudade, que nos traz as boas lembranças, os bons vividos. O senhor tem medo de morrer? Tenho. Tenho medo de morrer, mas olha só que interessante. Eu acho que por que é o medo? Não é um medo que é fobia. Que a fobia é um medo intenso, imobilizador. É o medo natural que todos nós temos daquilo que a gente antevê como desconhecido. Mas se é verdade que o homem lá em cima gosta muito da gente, eu acho que quando a gente dobrar a passagem dessa vida, tem coisa boa nos esperando. Então... Tem coisa boa nos esperando. Mas enquanto esse dia não vem, pensa junto comigo. Coloca a morte nos seus planos de existência, você não vai ficar triste, não. Você vai perceber que a morte olha para você e ensina na vida da gente que tudo é passageiro e que você ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Viver mais agora. Agora, independente de quantos anos tenha. De quantos anos tenha, exatamente. Professor, que boa essa conversa, tá vendo? Como não precisa ter medo, assim, aquele medo de falar da morte, né? Depois desses esclarecimentos, desse bate-papo aqui com o professor Erasmo Ruiz. O senhor está nas redes sociais, professor? Estou nas redes sociais. Como é que ele acha lá? Olha, você vai me encontrar numa fanpage chamada Carpe Diem, sobre a morte ou morrer. Muitas pessoas não sabem o significado de Carpe Diem, é uma expressão latina, que a tradução literal seria colher o dia. Tradução literária, aproveite a vida. Né? Carpe Diem, sobre a morte e o morrer, é uma fanpage no Facebook que hoje tem 152 mil seguidores. Olha que interessante, 153, eu vou escrever agora. Que legal. E aí, a ideia dessa página é que ela funcione como uma espécie assim de um grande depositário de textos e artigos jornalísticos, acadêmicos, discussões, textos que eu mesmo escrevo, para que as pessoas possam refletir sobre a problemática da morte nos seus mais variados ângulos. Inclusive, você visitando a página vai descobrir uma coisa bem interessante, que a morte pode ser engraçada. Também, tem né? muitas piadas sobre a morte. Ah, interessante. Então vamos todos seguir aqui a fanpage do professor Erasmo Ruiz e também seguir, claro, Ian Gomes, jornalista, no Instagram, no Facebook, e se inscrever no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Professor, o senhor fez aniversário quando? Vou fazer dia 28 de setembro. Ah, então tá perto. Eu vou antecipar um presente antes que o senhor morra. Ah, que bom! A gente tem que aproveitar os presentes enquanto estamos vivos. E um conselho, mande flores para as pessoas agora, não no dia que elas morrerem. Olha isso aí, mais uma lição. Daqui. Opa! Uma máquina de café. Que coisa maravilhosa! Do grupo Três Corações, Pedro Lima, mandando aqui para o senhor. E eu confesso, eu não vivo sem café. Aliás, eu só estou oficialmente vivo depois que eu tomo café de manhã. Olha isso. É nesse Muito clima bom de muita vida que a gente termina o programa de hoje. Foi uma alegria, professor. A alegria é toda minha. Prazer estar aqui com você e com tanta gente legal nos ouvindo. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.